Olá, eu gostaria de fazer uma reflexão com você e também uma oração para nós aumentarmos a nossa confiança em Deus. E essa oração e o texto que nós vamos usar vai aumentar a nossa confiança em Deus. Eu tenho feito um estudo sobre salmos e também as orações de cada salmo, porque cada salmo ele é um louvor, uma exaltação a Deus, um cântico a Deus, mas também uma oração. Muitas vezes de Davi e também outros autores. Então eu vou fazer a leitura desse Salmo 3 e também no final eu vou estar orando para nós aumentarmos a nossa confiança, para que você faça essa oração junto comigo e aumente a sua confiança em Deus. Antes, se inscreva no meu canal e curta esse vídeo. Acompanhe comigo o Salmo 3. É um salmo, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, é um salmo de confiança de que Deus salvaria Davi. O que estava acontecendo aqui nesse salmo? Davi, ele fugia de Absalão, seu próprio filho. O que aconteceu? Davi, ele pecou contra Deus, no caso com a Batseba, ele se deitou com uma mulher casada e depois ele acaba tendo que matar Urias, que era o esposo de Betseba, e daí, por castigo, Deus fala que dentro da própria família dele aconteceria mortes, o sangue iria correr na família dele. E aí muito tempo depois o seu próprio filho Absalão tenta tomar o reino de Davi e persegue Davi. Então olha o que Davi estava sofrendo. E ele precisava fazer uma oração de confiança em Deus. Uma oração para que ele voltasse a confiar em Deus, para que ele confiasse verdadeiramente em Deus. E esse Salmo 3 é isso. Então diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Olha que oração de Davi, olha que exaltação a Deus. E o detalhe é que ele faz essa oração enfrentando uma grande adversidade, um grande obstáculo. Ele estava fugindo, ele poderia ser morto pelo próprio filho dele, e ele precisa fugir. E aí ele fala assim, o que me chama a atenção aqui nessa oração é que ele começa orando para que Deus livre ele dos adversários deles, que são muitos, que são milhares, ele fala aqui. E aí até as pessoas falam para Davi, não há salvação para você. As pessoas falam entre si, não há salvação para ele já se lascou. Mas ele fala assim, no versículo 3, porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então, Davi, ele fala da situação dele. E o primeiro passo para nós confiarmos em Deus, nós temos que fazer igual Davi aqui. Nós temos que falar o nosso problema para Deus, falar aquilo que pode estar querendo ferir a nossa confiança, falar para Deus aquilo que pode estar querendo nos desanimar. O que tem feito você desanimar? O que tem feito você perder a confiança em Deus? Fale isso para Deus. Fale, Deus, estou enfrentando isso, estou enfrentando aquilo e me ajude. E daí no versículo 4 ele continua. Ele clama, ele fala, com a minha voz eu clamo ao Senhor. E o segundo passo é que eu e você, nós precisamos clamar a Deus. O que é clamar? Clamar é você ficar chamando o nome de alguém, é você ficar repetindo, me ajude, clamando, pedindo com insistência. E é isso que nós temos que fazer nessa oração de confiança. Deus, me ajude, restaura a minha confiança no Senhor. E aí no versículo 5 é incrível. Esse versículo é incrível e é muito conhecido. Que Davi ele fala, eu deito e me pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Você imagina você numa guerra sendo perseguido e aí você falar isso. Eu deito e pego no sono porque o Senhor está comigo. É uma confiança sobrenatural e essa confiança que nós precisamos ter. Confiança em meio às dificuldades, em meio às lutas. Você imagina você falar, mesmo em meio
aos obstáculos, eu deito e me pego no sono, porque o Senhor está comigo. E ele continua: não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Então, às vezes, você está enfrentando um problema de tudo quanto é lado, de doença, de dificuldade, problema financeiro, luta, mas você deita e pega no sono, porque você confia em Deus, porque você faz essa oração de Davi. E aí ele termina dizendo: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Então ele conclui aqui o salmo dizendo: eu sei que o Senhor vai me ajudar, eu sei que o Senhor vai estar comigo, porque eu confio no Senhor. E essa oração, ela demonstra minha confiança no Senhor, e eu sei que no momento certo o Senhor vai me livrar de todas as aflições, de todos os problemas, e ainda assim eu confio no Senhor. E é esse salmo que precisa encher os nossos olhos, de nós mostrarmos para Deus o nosso problema, a nossa luta, a nossa dificuldade, de clamar a Ele com todas as nossas forças e depois confiar nele. Eu vou orar por você, pela minha vida, para que nós possamos confiar em Deus. Eu queria que você, onde você está, fechasse seus olhos e orasse por confiança. Nesse momento, às vezes, você pode estar se sentindo sem confiança pelas adversidades, assim como Davi estava enfrentando. E nesse momento eu vou orar pela sua vida para que você tenha confiança em Deus. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia, Deus. Deus, nós meditamos na sua palavra e nós vimos, Deus, que nós podemos nos manter confiantes mesmo em meio às lutas, às adversidades, Deus. Nos ajude, Deus, a confiar no Senhor, a confiar nos seus planos. Muitas pessoas aqui, muitas vezes nós também podemos estar passando por momentos em que as circunstâncias estão à nossa volta e querem nos destruir, mas nós vamos manter a nossa confiança no Senhor firme e forte, Deus. Nós vamos deitar no nosso travesseiro, na nossa cama e vamos dormir tranquilos, Deus, porque o Senhor está conosco, Deus. O Senhor vai nos livrar de qualquer circunstância. E nesse momento nós oramos por confiança, Deus, para que nós possamos confiar nos seus planos, nos seus propósitos, nos seus sonhos. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se você foi abençoado com esse vídeo, por favor, curta esse vídeo, comente, se inscreva no meu canal, mande para muitas pessoas para abençoar as pessoas que você tanto ama. Deus abençoe e um abraço.